Amém, aleluia. Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto aqui da plataforma da Igreja de Crianças. Eu me chamo Rodrigo, mas para você que faz parte da nossa turminha, tio Rodrigo, é um imenso prazer estar aqui compartilhando algo da Palavra de Deus juntamente com você. Se você ainda não faz parte ou não faz parte da nossa faixa etária, sinta-se à vontade de estar adorando a Deus conosco. Eu espero que esse momento seja um momento onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Mas antes o tio gostaria de estar orando. Você aí da sua casa, feche seus olhos, vamos estar orando juntos. Amém? Meu amado Pai, eu te louvo pela oportunidade que teremos, Senhor, de crescermos em Ti, de sermos alimentados pela Tua Palavra. Eu espero que Teu Espírito possa nos conduzir, Pai, a toda a verdade, ao centro do Teu querer, para que possamos viver para o Seu inteiro agrado, Senhor, frutificando em toda boa obra. Em Cristo eu te agradeço, Pai, e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tio, queria estar falando com vocês sobre um tema bastante importante na nossa caminhada, sobre a compaixão. Sobre a demonstração do nosso amor de forma concreta. O amor não é apenas um sentimento, o amor é uma motivação, é algo que nos move a estarmos agindo em favor daquele a quem nós amamos. Por exemplo, Deus amou o mundo e isso ficou só em um sentimento? Isso ficou apenas em ideias? Não, Deus entregou o seu Filho por nós, para que nós não venhamos a perecer, mas para que nós podemos alcançar a vida eterna. Então, para isso, o tio vai pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. O tio vai, para ganhar tempo, ler o versículo 37, mas o tio vai estar fazendo a exposição. Lucas capítulo 10, o tio vai estar fazendo depois a exposição do versículo 25 até o final. Mas a gente vai estar lendo agora o versículo de número 37, que diz o seguinte: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu queria que vocês memorizassem isso. Vai e procede tu de igual modo, ou seja, vai e haja da mesma forma. Qual é o contexto desse pequeno textinho aí do versículo 37, para que a gente entenda? A partir do versículo 25, vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, um homem que era um mestre da lei, um profundo conhecedor das Escrituras, não com o objetivo de ter uma dúvida esclarecida, mas com o objetivo de pôr Jesus à prova, ou seja, ele estava encenando algo. Ele queria desencorajar Jesus diante da multidão e se colocar como um homem justo, como um homem nobre, santo diante daquelas pessoas. Então, com esse objetivo, ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E você pode pensar, nossa, é uma pergunta simples. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele está partindo do pressuposto que eu posso fazer algo, que eu posso ter algum mérito, alguma justiça, e assim então viver eternamente no reino de Deus. Então, basicamente a sua pergunta já tem uma conotação legalista, ou seja, eu preciso fazer algo para então receber a vida eterna. Então ele continua dizendo, ou melhor, Jesus lhe responde, versículo 26, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então Jesus está dizendo, olha, você não é um mestre da lei? O que está escrito? Qual é a sua interpretação a respeito daquilo que está escrito? Que uma coisa é aquilo que as pessoas podem crer, e outra coisa é aquilo que a palavra diz.
Como que a gente sabe o que é crido se está em conformidade com a palavra? Através de Jesus. Jesus é como um filtro que vai peneirar todas essas distorções, todos esses ruídos, todas essas informações erradas. Está alinhado com aquilo que Jesus ensinou? Está alinhado à forma como Jesus viveu? É através de Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, que é a palavra encarnada, que eu posso saber a verdade. Então, o mestre da lei responde, versículo 27. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita aí dois textos, faz uma união desses dois textos. A resposta que Jesus lhe disse: olha, é muito simples. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque a palavra diz: amar a Deus e amar ao meu próximo. Mas tem um pequeno probleminha aí. Porque para aquele mestre da lei, ele tinha dificuldade, ou melhor, ele não queria identificar o seu próximo como alguém que precisava da sua ajuda, como alguém que carecia do seu amor. Ele era seletivo, ele olhava para uma pessoa: não, você não merece o meu amor. Não, você merece o meu amor. Não, você é da mesma nacionalidade que eu, você é judeu, então você é digno do meu amor. Não, você é samaritano, você é assírio, você é de uma outra nação, então você não é digno da minha ajuda, não é digno do meu cuidado, você é alguém inferior a mim, não merece o meu auxílio. E isso é o que vai ser revelado por Cristo. Como o coração daquele homem estava envolto em muita hipocrisia. Ele apenas queria aparentar para a multidão nobreza, santidade, justiça, fruto aí de um orgulho religioso. Ele achava que pelas suas obras ele teria algum mérito, mas Jesus vai revelar justamente o contrário. Como ele não estava cumprindo a lei, porque ele não estava amando ao seu próximo. E quem era o próximo no caso? A gente vai ver. Na continuação, a resposta dele, a citação aí dos dois textos, no versículo 28, Jesus vai responder: olha, você disse corretamente, faze isso e viverá. Muito simples, Jesus está dizendo: olha, tua vida está de acordo com isso aí que você está dizendo? Se está de acordo, amém. A vida eterna é sua. Mas o mestre daí vai dizendo: olha, tem um probleminha aí. Querendo justificar-se, é o texto de Jesus, ele pergunta. Ou seja, por que ele estava querendo justificar-se? Ele estava querendo aparentar que ele era justo para todas aquelas pessoas. Ele estava querendo justificar as suas atitudes. E que atitudes eram essas? Pelo texto a gente vai ver que era uma atitude de discriminação, que era uma atitude seletiva. Ele enxergava alguém de uma forma, enxergava o outro de uma outra forma. Então ele agia de formas diferentes de acordo com o seu próprio critério, o que a palavra não ensina, que não está alinhado à palavra, como a gente vai ver. Que se nós de fato amamos, nós amamos a todos, de forma indiscriminada, porque Deus não faz acepção de pessoas, muito menos nós que somos seus filhos. Amém? Então Jesus, em resposta a essa atitude dele de querer se justificar, de querer ostentar alguma justiça, em relação à sua dúvida, olha, quem é o meu próximo? Se eu posso classificar as pessoas em categorias, eu posso escolher amar a um e não a outro. Se eu posso classificar alguém como inimigo, então ele não se torna próximo, é uma categoria diferente. Com o próximo, amor, cuidado, misericórdia. Mas com o inimigo, eu ajo de uma forma diferente. Mas Jesus não ensina isso, como a gente vai ver. Ele vai contar uma história para ilustrar justamente isso. Aí ele conta no versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se dali, deixando-o semi-morto. Então, primeiro Jesus, olha, havia um homem que estava se deslocando de Jericó descia de Jerusalém para Jericó. E era comum aquele trajeto, porque as pessoas que não queriam passar por Samaria, que era um local muito desprezado, porque continham pessoas que eram samaritanas, eram mestiças, era uma espécie de mistura entre judeus
e pessoas de outras nações, ali havia um culto diferente, uma forma de compreender a Deus de forma diferente. Eles não obedeciam a palavra como os judeus buscavam obedecer. Eles também não possuíam a mesma pureza étnica, se a gente puder colocar dessa forma. Eles haviam se casado com povos de outras nações. Então as pessoas evitavam passar por Samaria e faziam esse trajeto, o que era muito comum, principalmente na época de grandes festividades, como a Páscoa e outras festas que marcavam o calendário judaico. Então ele vai dizendo, olha, um homem ele foi assaltado nessa estrada, durante esse trajeto, e ele foi espancado. E as pessoas que o roubaram, porque acharam que ele estava morto, o deixaram ali, à beira do caminho. Então, na continuação, no versículo 31, a gente vai ver o seguinte, casualmente, lembra que o tio falou? Que durante as festas, várias pessoas passavam por aquele local. Casualmente, um sacerdote, por aquele mesmo caminho, desceu. E qual foi a atitude dele? Vendo, passou de largo. Olha que coisa curiosa. A gente está vendo ali um homem necessitado e imediatamente Jesus diz que, olha, passava por ali um sacerdote. E a gente automaticamente pensa que o sacerdote é um homem de Deus. O sacerdote é alguém que cumpre a palavra do Senhor, que conhece os seus mandamentos. Naturalmente a gente vai pensar o que? Olha, tem um homem à beira do caminho e ele vai ser ajudado por aquele homem. Ser ajudado pelo sacerdote. O sacerdote conhece a vontade de Deus, conhece a sua palavra. Por exemplo, ele conhece Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, que diz, olha, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Ele conhecia Provérbios 21, 13, que diz, olha, o que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, e a gente pode colocar também como o que tapa os seus ouvidos ao clamor do necessitado, esse clamará e não será ouvido. Ele conhece Êxodo 23, 4 e 5, que diz, olha, se você encontrar um jumento aí desgarrado, preso em algum lugar, você deve conduzi-lo até o seu dono, para que você o auxilie e ele venha a estar reavendo aquilo que é dele. Então, se Deus se importa com a propriedade de um homem, imagine com a sua vida. Ele sabia disso, mas o texto fala que ele fez o quê? Que ele o ajudou? Não. Que ele olhou aquele homem, mas passou de largo. O que significa isso? Ele olhou aquele homem de um lado da rua, ele foi para o lado completamente oposto. Imagine você, chegando no seu colégio, tem uma pessoa que não é muito querida por você. Então você senta do lado oposto na sala de aula. Isso é certo? A gente vai ver que não. Que nós devemos amar a todos. Então, em seguida, ele diz, olha, passou-lhe também, após o sacerdote, um levita. E a gente espera que esse levita, diferente do sacerdote, já que ele está vindo do templo, ele está vindo do culto ao Senhor. Pensa no seguinte, o camarada saiu do culto, está passando no caminho, viu alguém necessitado, precisando de ajuda. Ele vai auxiliar, ele acabou de receber a palavra. E o que ele faz? A mesma coisa. Ele tem a mesma atitude. Passa de largo. É completamente indiferente à necessidade daquele homem. Ele é incapaz de se compadecer daquela pessoa. Ele é incapaz de exercer misericórdia, demonstrar bondade mediante alguém que necessita. Por quê? Porque eles pensavam da mesma forma que aquele mestre da lei. Eles enxergavam as pessoas em categorias. Esse merece, esse não merece. Esse é digno e esse não é digno. Esse é da minha nacionalidade, esse frequenta a minha igreja, esse é da minha religião, esse estuda no mesmo colégio, mora no mesmo bairro. Não! A Bíblia ensina que fazer essa acepção é errado. Nós devemos amar a todos. O amor nos leva a uma atitude em favor daquele que nós amamos. Uma atitude concreta para sanar a sua necessidade, para restabelecê-lo, para restaurá-lo, para satisfazer alguma necessidade que ele possa ter. Então, na continuação, um personagem muito curioso vai aparecer. Ele vai dizer, um samaritano que seguia o seu caminho, passando e vendo, compadeceu-se dele. Pensa no seguinte, o sacerdote não se compadeceu, o levita não se compadeceu. Então você tem um samaritano, alguém que era completamente desprezado pelos judeus,
em razão daquilo que o tio já falou. Primeiro, eles eram percebidos como mestiços. Por quê? Eles eram judeus que no passado realizaram casamento com povos de outras nações. Então eles adquiriram costumes. A cultura deles foi alterada, então eles eram considerados impuros. Eles não adoravam a Deus da mesma forma. Então, na cabeça daquele mestre da lei, ele era impuro etnicamente, ele era de uma etnia que era inferior à sua. Então ele olhava para aquele homem, olha, você é diferente de mim, você é inferior. Segundo, ele achava aquele homem um verdadeiro herege, ele achava que aquele homem pertencia a alguma seita. Mas Jesus está dizendo, olha, você pode perceber ele como inferior e como alguém herege, mas esse homem fez aquilo que é certo. Esse homem não estava vindo no mesmo culto que você, não frequentou a mesma igreja que você frequentou, mas ele sim fez aquilo que é correto. Ele sim fez aquilo que está prescrito na lei, amou o próximo como a ele mesmo. E isso é me amar. Nós não podemos fazer esse divórcio entre amar a Deus e entre amar o próximo. João ensina, olha, se alguém diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, que não vê, como é possível, então, amar ao próximo? Que vê, isso é mentira, isso é hipocrisia, isso está errado. Não há separação entre as duas coisas, porque se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, que é amado por Deus. Então Jesus vai estar ensinando isso. E nós não podemos fazer essa acepção, mas que nós, como Ele, devemos nos compadecer. E esse sentimento, a compaixão, é ser movido pelas necessidades de outros. É você desejar dentro de você que aquele sofrimento ele seja minorado, ele seja diminuído. É procurar de alguma forma consolar, restaurar, ajudar. É sofrer junto com o outro. A Bíblia fala que nós temos o quê? Que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o verdadeiro amor. Por exemplo, em Êxodo a gente vê o quê? Deus escutando a oração do seu povo que estava sendo afligido. Então, Deus se move em prol do seu povo. Então, na continuação, a gente vai ver como a gente deve amar de fato, não somente em palavras, que é o que a Bíblia nos ensina. Ele fala que ele aplicou sobre as suas feridas óleo e vinho. Ele usou dos seus próprios recursos. Ele tirou do vinho que seria bebido por ele, porque naquela época a água era impura. Ele usou do azeite, que ele usaria, por exemplo, para acender uma tocha, ou cozinhar, ou cuidar de feridas, eram uma das utilidades. Também ele usou do seu próprio jumento, colocando aquele homem ferido e levando até uma hospedaria, pagando pelo cuidado daquele homem, pegando aquilo que ele possuía e aplicando isso no cuidado, na restauração do seu próximo. Esse é o verdadeiro amor. O amor ele é bondoso, ele nos leva a uma atitude concreta de restabelecer e restaurar as pessoas. Nós possamos nos amar sem distinção e também amar as pessoas que estão do lado de fora, sem qualquer distinção. Da mesma forma que Deus amou ao mundo, não a alguns e não a outros, nós possamos amar. Amém? Amém, aleluia. Agora nós vamos continuar adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas.
tio vai ler, fazer a leitura de Provérbios no capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as suas primícias, as primícias de toda a sua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A Bíblia nos ensina a honrar ao Senhor, através dos nossos bens, dar o devido valor, o devido reconhecimento ao Senhor. E isso nos acrescenta em mais bênçãos. É um estímulo a estarmos o quê? Honrando ao Senhor, que já nos abençoou. Então, em consequência disso, em resposta a essas bênçãos, nós retribuímos em gratidão, em ações de graça, através de dízimos e através de ofertas. Amém? Amém. Para estar encerrando, tio, gostaria de orar pela sua vida. Você que ouviu a palavra e deseja amar de fato e de verdade. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você e te transformar por inteiro e ter assim a vida eterna no reino de Deus. Amém? Meu amado Pai, eu te louvo, rendo graças ao teu nome, por cada um que ouviu a sua palavra. Obrigado porque essa palavra será acolhida por um coração, um solo fértil, Deus, onde a tua palavra irá produzir frutos e essa vida será transformada para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Queridos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima.